Bem, olá, tudo bem? Nós estamos voltando aí com mais um vídeo, mais um estudo e prometo a vocês que vou estar fazendo muito mais. Mas para você, eu preciso da sua ajuda. Eu não sabia como funciona isso, mas estou aprendendo, né? Lógico, a gente está sempre aprendendo. Você precisa curtir o meu vídeo, você precisa curtir, compartilhar. E eu sei que isso vai ser bom também para muita gente. Você que sabe que tem muita gente que quer ouvir, quer entender um pouco da palavra. Curte o vídeo, passa para outro, vai alcançando outras pessoas. Tá bem assim? Faz sua curtida aí, dá o seu like aí e vamos continuar. Eu falei alguma coisa sobre a situação do mundo, a situação do país e a situação das igrejas. Eu vejo em muitas reuniões, as pessoas eh, fazendo oração pela nação de Israel, pelo Hamas, porque o Hamas está invadindo, que estão matando criança, estão degolando criança, uma coisa horrível. Mas quando a gente vai olhar para Hamas, para Israel, e a gente vê que se faz campanha, se dobra o joelho, se ora, e pega um espaço do culto, nos cultos, das reuniões, das missas, para orar por Israel. Não é errado, não. Isso é uma coisa interessante, está no coração do homem, está no coração das pessoas ser bondosos. Mas eu queria que você fosse consciente. Adianta? Está adiantando? Por acaso a igreja está orando há quanto tempo para nessa guerra, há quanto tempo? A guerra da Ucrânia, quanto tempo? Mudou? A igreja ora para que o Brasil seja do Senhor Jesus. Há quanto tempo a igreja ora? Há quanto tempo eu vejo marchas, vejo passeatas, vejo a igreja fazendo cultos, falando que Deus vai fazer, Deus vai abrir as portas, Deus vai acontecer. Por que isso não acontece? Porque as orações, as rezas, as campanhas não mudam o Brasil, não mudam, ah, não se para, a, como se diz, as facções não param de matar, de roubar, de assassinar, roubarem as pessoas. A igreja tem esse poder? A igreja pode fazer isso? Nós vamos estar aqui com o programa Bate-Papo com Deus. Dentro da teologia avançada, eu vou abrir o espaço com um programa que a gente teve durante 10 anos. Durante 10 anos, nós alcançamos muitas pessoas. E eu estou muito contente porque, com essa primeira experiência que eu tive, de colocar um vídeo aqui para vocês, e abrir um pouco os olhos de muitas pessoas, muitos alunos, muitas pessoas que já estudaram comigo, já fizeram curso, voltaram feliz da vida, porque viram que está difícil aí fora, está difícil. E realmente aprenderam, entenderam a palavra. Nossa, se eu for enumerar aqui, eu for falar, eu vou ficar o tempo todo aqui com vocês falando sobre isso que aconteceu, sobre as pessoas que falaram. Quando eu falei isso, coloquei no Facebook, parece que no Facebook, eu coloquei um comentário sobre dízimo. Por que é que as pessoas dentro da igreja, que são dizimistas, as pessoas dizimistas, estão passando dificuldade financeira? Há quantos anos você é dizimista? Há quantos anos você dá o dízimo e não há prosperidade na sua vida, não há transformação? Ah, mas você transformou? Nossa, eu mudei. Eu vi um testemunho outro dia de um rapaz
que ele falou assim: quando eu cheguei na igreja, eu não tinha nada, não tinha nada. Era um coitado, eu catava latinha na rua. Hoje, a minha assinatura vale R$ 5.000. Poxa, que bacana. Por quê? Porque eu sou fiel a Deus. Então, ele foi fiel a Deus, ele passou a ter um salário de 5.000, a assinatura dele valia 5.000. O que ele fez durante esse período? Estudou, se formou engenheiro. Se formou engenheiro, lógico, a assinatura dele vale 5.000. Uma assinatura de uma planta, de um laudo, de uma perícia, é R$ 5.000. Então, ele deu esse testemunho. As pessoas dão testemunho de cura, mas passa um mês na UTI, cirurgias. Eu mesmo dei testemunho muitos anos, vocês que me conhecem sabem, nós demos testemunhos muitos anos, e minha filha ficou durante 10 meses no Hospital das Clínicas, 10 meses, e depois eu saí falando que foi Deus que curou. Eu fiz errado, eu menti, e eu não posso fazer isso. Não é minha praia fazer isso, eu gosto de ser honesto. E a gente, para começar um pouco, começar a falar um pouco sobre a palavra, eu queria que vocês entendessem. Primeiro, esse desenho, eu tenho que mostrar ele, eu desenhei ele de uma forma que você veja do avesso, porque se eu colocar ele do lado certo, as letras saem erradas. Isso é uma questão de vídeo. Então, eu fiz ele transparente assim, só para você ter uma noção que Deus fez. Ele pegou um espaço no mundo, um espaço na eternidade, e traçou uma linha e a chamou de tempo. No meio desse tempo, alguma coisa aconteceu. E isso a gente chama de tempo futuro e tempo passado. Quando você vai ler a Bíblia, ou quando alguém vai ler a Bíblia, vai te fazer uma promessa, ele está lendo qual tempo? Antes ou depois da cruz? Quando ele fala antes da cruz, ele está falando as promessas, as profecias, as bênçãos que Deus fez lá com a nação de Israel. Quando Deus se apresentou a essa nação, ele se apresentou até o tempo de se apresentar a nós como Jesus, o Cristo. Ele se apresentou com diversos nomes e diversas características. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Estabaone, o Deus da paz, o Deus da guerra, o Deus da provisão. Isaac conheceu o Deus da provisão, proveu o sacrifício para Abraão. Então a gente precisa entender isso para você não ser enganado. Quando se fala de dízimo, de oferta de dízimo, para você ter as suas finanças preservadas, você está se enganando, porque o dízimo não foi dado para a igreja. O dízimo foi ordenado para a nação, está antes da cruz. Está nesse período aqui, ó. Opa! A nação de Israel está aqui, ó, no tempo passado. Ela não está no futuro. A nação de Israel, vamos ver se vai dar para ver. Não dá, mas você na próxima inserção você vai ver um desenho melhor. Está no Velho Testamento, foi dado para a nação. E olha, se você olhar lá nos comentários da última administração, você vai ver que o pessoal do dízimo aí está firme, conhece tudo. Parabéns, Osival, você ainda está firme no negócio. E tem muita gente falando também sobre dízimo. Eu achei interessante quanto
Muita gente que me ouviu, que não é aluno, que nunca estudou com a gente, mas que ouviu as ministrações sobre dízimo. Antigamente a gente fazia em CD, o meu CD de dízimo rolou o mundo, né? Foi muito bom. Eu vou estar falando aqui, vou estar orientando muito mais. Mas eu queria só ler um texto com vocês, e devo encerrar tão mais rápido. Em Romanos, quando eu for ler Romanos, eu vou ler a doutrina da igreja. A doutrina da igreja está de Romanos a Judas. Os livros de Mateus, Marcos, João e Lucas não é igreja. Não é igreja. É Jesus de corpo presente. Jesus de corpo presente é um entendimento. Ele está falando com quem? Com a nação que deveria aceitá-lo como rei de Israel. Deviam reconhecê-lo como rei de Israel e não reconheceram. Quando a Mara estiver comigo, você vai ver como vai ficar mais fácil você entender. Eu vou perguntar para ela, ela vai responder, então você vai começar a interagir e entender junto com a gente. O programa Bate-Papo com Deus era muito bom porque as pessoas compreendiam esse interagir, ficava gostoso, interessante. Eu só preciso ajeitar esse negócio de câmera, porque eu não sei como é que eu vou conseguir colocar, né? Mas a gente vai entender. Quando eu vou ler Romanos, vamos outra palavra, eu vou estar falando doutrina da igreja. E eu não vou estar falando nada que se refere à nação de Israel. Quando eu uso as profecias e as promessas para a nação de Israel, eu iludo a igreja. Eu iludo você. Eu trago uma ilusão. E Romanos, ele já dá um parecer que é tão lógico para os dias de hoje. Em Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei. Olha, ele está falando assim, a compaixão de Deus. Eu estou apresentando a vocês a paixão de Deus que Deus tem por vocês. Quem está falando isso? Paulo está falando a quem? Aos romanos. Quem eram os romanos? Quando a gente foi estudar as cartas às igrejas, quando a gente foi entender o que os romanos fizeram, eles começaram o primeiro culto romano, o primeiro culto nesse formato que a gente vê hoje, foi em Pérgamo. Por volta do ano 70 aconteceu esse primeiro culto, por volta do ano 70 da era cristã. Depois da morte de Jesus, na era do ano 70. Jesus morreu, tem 2000 anos. Nesses 2000 anos é a igreja. Neste período, a gente tem que compreender a Cristo. E ali tinha os romanos, tinha as nações, e os romanos foram que defenderam, que pegaram, que transformaram o cristianismo, que pegaram para si a igreja, instituíram todos. Eu vou mostrar para vocês o que foi instruído, que foi iniciado com as igrejas, e cultos, rezas que foram iniciadas, e ali, nesse padrão de culto que a gente vê hoje, nesse padrão, que é esse culto com palco, com um líder, com aquela pessoa que está acima de todos, está acima de todos. A Bíblia diz que todos nós somos iguais perante a Deus. Ele deu para o aperfeiçoamento da igreja 5 ministérios. Eu não vou falar muito sobre 5 ministérios, mas tem um ministério que não tem na Bíblia. E esse ministério é forte dentro das religiões. É o ministério de louvor. A gente vai falar depois. Então, vamos continuar em Romanos 12. Eu vou te mostrando, eu vou te falando, eu vou aguçando a tua vontade de continuar estudando, de continuar aprendendo. Essa é a minha intenção. Porque muita coisa você vai aprender, com certeza. Tem muita gente que aprendeu, deve estar uma multidão aí aguardando esse vídeo e achando que eu vou falar muita coisa. Mas
Vamos lá, Romanos 12, que eu falei. A paixão que Deus tem por nós. E aqui ele está falando, Paulo já está falando para o culto da igreja, para a igreja. Ele fala assim, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há um sacrifício para aprender, há um sacrifício. Por que que a igreja desanda tanto? Por que que a igreja desandou tanto? Sabe aquela massa que você faz, que de bolo, não sei como é que faz, mas desandou a massa. Por que que a massa desanda? Por que acontece isso? Paulo vai explicar. Por que que tem que haver um sacrifício de aprendizado, tem que haver gastar tempo, perder tempo, perder tempo ou ganhar tempo. Porque aprendendo a palavra de Deus, você vai ganhar tempo para a sua eternidade. Porque a sua vida aqui é só 70 anos. A Bíblia fala em 70 anos. Eu espero viver muito mais, andar muito mais de moto, sabe que eu curto moto, tudo. Então, eu quero curtir muito mais ainda. Mas a Bíblia fala que são 70 anos. Mas durante isso, durante 36 anos, eu apresentei meu corpo como sacrifício vivo e ensinei muita gente. Foram mais de 40 cursos de teologia avançada apresentado a uma multidão de pessoas. E eu vou fazer isso pela internet. Vou voltar ao curso de teologia, só que nós vamos fazer num outro esquema, como era o programa Bate-Papo com Deus, eu e a Mara junto. Vamos ver o que a gente consegue. Mas olha que interessante, ele falou, tem que haver esforço, tem que apresentar o vosso culto. No culto você tem que apresentar o corpo como sacrifício vivo. Por que o sacrifício vivo? Porque o corpo tem que estar agradável a Deus. Por que o culto, para você estar presente, tem que haver o corpo, né, em sacrifício vivo? Ele explica que é o vosso culto racional. Por que que a igreja se perdeu? Porque o culto não é racional. Esse desânimo de querer aprender, você vai e aceita qualquer coisa que te falam. Você não aceita o que Jesus fala, não aceita o que fala. Não aceita. Mas você aceita o que te falam. Ah, ele é pastor. Ele é. Eu vou citar nomes, mas tem muita gente boa, tem muito pastor bom, tem muito padre, mas você prefere ouvir só o que ele fala. O que ele fala para você é lei. O que o Papa fala é a confiabilidade papal. Quando foi introduzido isso? Eu vou falar para você, no ano que foi, quando aconteceu. Porque algumas coisas nós temos que aceitar, engolir, porque o líder falou, o líder ordenou. Olha, nós vamos fazer uma campanha. Nós vamos fazer uma campanha aqui, vou citar uma campanha que é muito conhecida agora no final do ano, que são os 3 últimos meses por 12 meses, os 2 últimos meses por 12 meses, o último mês por 12 meses. Nada mais é que você faça a cada culto uma oferta para cada mês, para janeiro, fevereiro, março. Mas por que isso no final do ano? Será que é por causa do seu 13º? Não sei. Você raciocina, porque o culto é racional. Você tem que raciocinar para você ouvir e para você receber e para você praticar. Tem que haver uma capacidade de entrega do seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional. Tem que pensar. Não deixe os outros pensar por você. Não deixe você ser levado por ventos de doutrina.
Você viu esse desenhozinho aqui, não viu? Né? Onde está todos os santos nesse espaço que Deus encontrou? Ele chamou de tempo. Abriu um espaço na eternidade, chamou de tempo, tempo passado e tempo futuro. Está bem difícil de ver, mas e aí? Por que que a gente vive, muitos fazem e se entregam aos santos que apareceram depois da cruz? E antes da cruz? Como é que eram aquelas pessoas? Para quem aquelas pessoas rezavam? Para quem aquelas pessoas se entregavam, faziam promessa, faziam campanhas, faziam reza nas casas? Antes da cruz, não tinha para quem, não tinha santo, não tinha nenhum santo. Eu conheço muito bem todos os santos, mas eles apareceram depois da cruz. Antes da cruz não tem. Como é que você fazia? Quando apareceu a primeira igreja, que ela está de Romanos a Judas, que ela se inicia no ano 30 da era cristã, depois de Cristo, a primeira igreja Esmirna, ela vai do ano 30 até quando? Quando é que surge Pérgamo, é a igreja romana, que faz o primeiro culto? Quando ela surge? No ano 70 da era cristã. Do ano 70 que nós vivemos, nós estamos no ano 2000, 2023, surgiu no ano 70. Para quem você rezava antes? Para quem você fazia? Antes de Jesus, como é que você poderia ser salvo? Como você pensa numa eternidade? Como é que você pensava e como você pensa em ser salvo, ter uma eternidade com Cristo? Como é que você pensa? Vamos continuar estudando? Vamos colocar o nosso corpo em sacrifício vivo? Vamos lutar por isso? Eu vou estar junto com você. Vou estar lutando junto com você. Até a próxima. Não deixa de curtir, hein? Passa para os outros aí. Vai avisando teus irmãos, teus amigos, que vai ter muita coisa por aí.